Você já parou para pensar que muitos dos pensamentos que surgem na sua mente podem ser mais do que simples reflexões? Eles podem ser direcionamentos, respostas ou até convites para transformar sua vida. Muitas vezes, estamos tão imersos na correria do dia a dia que não percebemos quando Deus está nos falando, através desses momentos de reflexão. Ele usa pensamentos para nos orientar, corrigir e nos inspirar, mesmo nas situações mais comuns e inesperadas. Neste vídeo, você vai descobrir como Deus trabalha de maneira sutil, mas poderosa, para comunicar verdades que podem mudar a sua forma de enxergar o mundo e sua própria jornada. Cada ensinamento que você ouvir aqui foi pensado para abrir seus olhos e sua mente, mas o último, o mais importante de todos, pode ser o que vai fazer você repensar completamente sua conexão com Ele. Se você acredita que seus pensamentos podem carregar mensagens transformadoras, comente a palavra ouvir aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão ajudar você a crescer na fé e no propósito. Vamos começar. Número 1. A voz que surge no silêncio da incerteza. Você já esteve em um momento onde o mundo ao seu redor parecia insuportavelmente ruidoso, mas ao mesmo tempo, tudo dentro de você clamava por silêncio? É nesse espaço, onde as respostas parecem inalcançáveis, que algo especial pode acontecer. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas um lugar onde o inesperado pode ganhar vida. Elias, o profeta que enfrentou reis e desafetos, experimentou esse tipo de revelação. Ele não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro tranquilo. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, está escrito que foi nesse murmúrio suave que Elias percebeu algo maior do que ele mesmo. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo. Imagine a sua mente como um grande oceano. Em dias de tempestade, as ondas são altas e violentas, impossibilitando qualquer visão clara das profundezas. Mas, quando a tempestade se acalma, o que antes era invisível, agora aparece em toda a sua nitidez. Assim, são os pensamentos que Deus inspira. Eles não competem com o ruído ao nosso redor, mas se tornam claros quando aquietamos nosso interior. Esse silêncio não é fácil de alcançar. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez, a produtividade e a conexão constante. Mas Deus não grita, Ele espera. O silêncio é, muitas vezes, desconfortável porque nos coloca diante de nós mesmos. Elias fugiu para o deserto não apenas para escapar de seus inimigos, mas para lidar com seus medos e fracassos. Quando estamos em silêncio, nos deparamos com as vozes que nos dizem que não somos suficientes, que nunca seremos bons o bastante, ou que nossos problemas são maiores do que nossas forças. Contudo, é nesse confronto interno que algo extraordinário pode acontecer. Começamos a distinguir entre as vozes que vêm de nós mesmos e aquelas que vêm de Deus. Lembre-se de quando Jesus esteve no deserto por 40 dias. Ele não estava cercado por multidões, milagres ou sinais visíveis. Ele estava em completa solidão, e foi ali que ele enfrentou as tentações e reafirmou quem ele era. O deserto não era um lugar de fraqueza, mas de clareza. E muitas vezes, nossas mentes precisam desse tipo de deserto para ouvir o que realmente importa. O silêncio é o deserto da alma, onde os ecos das distrações se dissipam e as palavras que carregam vida e propósito podem finalmente ser ouvidas. Agora, considere um exemplo mais próximo. Imagine que você está tentando resolver um problema importante em sua vida, talvez uma decisão que afeta seu futuro ou uma relação que parece estar desmoronando. Você busca conselhos de amigos, lê livros, assiste a vídeos, mas nada parece trazer alívio ou clareza. Então, em um momento inesperado de tranquilidade, surge uma ideia. Não uma solução mágica, mas um pensamento que parece diferente de todos os outros. Ele não traz ansiedade, mas uma estranha paz. Ele não exige ação imediata, mas pede reflexão. Essa ideia, muitas vezes, é a maneira como Deus começa a nos guiar. Voltando à história de Elias, o que realmente impressiona é que ele estava exausto e desencorajado. Ele queria desistir. Ainda assim,
Foi nessa fraqueza que ele ouviu algo que renovou sua coragem. Isso nos ensina algo crucial. Não é em nossos momentos de força que estamos mais abertos a ouvir, mas naqueles em que não temos mais nada a oferecer. A fraqueza, paradoxalmente, abre espaço para a verdadeira força. O silêncio da incerteza é como o vazio de uma tela em branco. Ele pode parecer assustador porque nos força a confrontar o fato de que não temos todas as respostas. Mas é nesse espaço que Deus pode começar a pintar algo novo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo descreve uma paz que excede todo o entendimento, algo que guarda nossos corações e mentes. Essa paz não é um sentimento que surge do nada, mas o resultado de percebermos que nossos pensamentos podem ser guiados, mesmo quando estamos no meio de dúvidas. Por isso, não tenha medo do silêncio ou da incerteza. Veja-os como oportunidades para algo maior. Permita-se desconectar do ruído, mesmo que por alguns minutos. Feche os olhos, respire fundo e simplesmente esteja presente. Às vezes, a resposta que você busca não é um trovão que sacode o chão, mas um sussurro que ecoa em seu coração. Número 2. Ideias que vêm com paz no meio do caos. Você já sentiu que sua mente é como uma cidade em hora de pico, cheia de vozes, barulhos e pensamentos que correm em todas as direções? É assim que o caos interno pode nos dominar em tempos difíceis. No entanto, há momentos em que, mesmo em meio a essa confusão, surge uma ideia que traz paz. Uma paz que não parece fazer sentido no meio de tantos problemas. Essa experiência pode ser mais do que uma coincidência. Pode ser o início de algo maior. Paulo, ao escrever aos Filipenses, descreveu essa paz que excede todo o entendimento. No capítulo 4, versículo 7, ele afirma que essa paz guarda nossos corações e nossas mentes. Não é um sentimento passageiro, mas algo que age como uma âncora, mesmo quando as ondas do caos tentam nos derrubar. Mas como podemos identificar essa paz em meio ao turbilhão de pensamentos e preocupações diárias? Pense em uma tempestade. Quando o vento sopra forte e as ondas se agitam, parece impossível que algo esteja tranquilo. No entanto, no fundo do oceano, há calma. A superfície pode ser violenta, mas nas profundezas, o movimento é suave e constante. Assim é a paz que Deus traz aos nossos pensamentos. Ela não elimina imediatamente o caos ao nosso redor, mas nos dá a capacidade de permanecer firmes, como se estivéssemos ancorados em algo maior do que nós mesmos. Lembre-se da história de Jesus e os discípulos no barco durante a tempestade, narrada em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Enquanto o barco era sacudido pelas ondas, os discípulos estavam desesperados. Mas Jesus, em paz, dormia. Quando foi acordado, ele simplesmente disse: "Acalme-se", e o mar obedeceu. Assim como naquela situação, a paz que Deus traz não é apenas uma emoção, mas uma força que transforma a nossa perspectiva e nos faz ver que o caos ao nosso redor não precisa dominar o nosso interior. Essa paz pode vir em forma de ideias. Pense em quantas vezes você esteve diante de um problema que parecia sem solução, mas de repente, algo surgiu em sua mente. Uma decisão, um pensamento, uma direção. Pode ter sido algo tão simples quanto "espere", ou tão direto quanto "faça isso agora". Mas a diferença não estava apenas no que você pensou, mas no como isso o fez se sentir. Uma paz inexplicável acompanhava aquela ideia. Muitas vezes, estamos tão acostumados a depender de nossas próprias forças e estratégias que nos esquecemos de parar e ouvir. Isaías, no capítulo 30, versículo 15, escreve: "No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força." Descansar não significa desistir, mas abrir espaço para que algo maior aconteça. E é nesse espaço que as ideias pacíficas podem surgir, guiando-nos para onde precisamos ir. Considere a metáfora de um corredor em uma maratona. No início, ele corre com energia, movido pela adrenalina e pelo entusiasmo. Mas, em certo ponto, o cansaço começa a tomar conta. É nesse momento que ele precisa ajustar seu ritmo, ouvir seu corpo e encontrar forças que parecem invisíveis. Assim também acontece com nossa mente.
Quando estamos exaustos pelo caos, surge a oportunidade de ouvir ideias que vêm não da pressa, mas da calma que só pode ser encontrada no meio da confiança. Talvez você esteja vivendo uma situação onde tudo parece perdido. Pode ser uma conta atrasada, um relacionamento em crise ou uma decisão profissional que parece impossível de tomar. E então, surge um pensamento que contradiz a lógica do mundo. Confie. Esse pensamento não promete resolver tudo imediatamente, mas traz consigo uma certeza de que você não está sozinho. Isso é a paz operando, guiando você a agir com sabedoria e não com desespero. Lembre-se de que as ideias que trazem paz geralmente não competem com o caos ao nosso redor. Elas aparecem com humildade, como uma pequena chama em uma sala escura. No entanto, essa chama pode ser suficiente para iluminar o caminho. Não é sobre resolver todos os problemas de uma vez, mas sobre dar o próximo passo, confiando que cada passo seguinte será igualmente iluminado. Nosso papel é aprender a reconhecer essa paz. Isso requer prática e atenção. Requer tempo de silêncio, como Jesus fazia ao se retirar para orar. Não é fugir do caos, mas encontrar nele uma oportunidade de conexão com algo mais profundo. Quando isso acontece, as ideias que surgem carregam uma paz que o mundo não pode oferecer, mas que transforma a maneira como enfrentamos qualquer desafio. Essa paz não é passiva. Ela nos convida a agir, mas com sabedoria. Ela nos chama a tomar decisões, mas sem pressa. Ela nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há um lugar seguro para nossas mentes e nossos corações. E quando encontramos esse lugar, as ideias que nascem ali têm o poder de mudar tudo. Número 3. O peso de uma decisão que não sai da mente. Você já se encontrou diante de uma decisão tão difícil que parecia ocupar todos os cantos da sua mente? Aquele tipo de escolha que não permite que você descanse, como um peso constante que você carrega mesmo quando tenta esquecê-lo. Esse tipo de situação pode ser desconcertante, mas também pode ser o espaço onde algo profundo está sendo trabalhado em você. Muitas vezes, essas decisões pesadas carregam um propósito que vai além do que conseguimos ver. Pense em Jonas, um homem chamado para uma missão que ele não queria aceitar. Em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, Deus o chama para ir até Nínive, mas Jonas decide fugir na direção oposta. Ele toma um barco para Tarsis, tentando fugir não só da responsabilidade, mas também dos pensamentos que o acompanhavam. Mas algo curioso acontece. Mesmo em sua fuga, ele não consegue escapar do peso daquela decisão. Uma tempestade surge e ele sabe que sua escolha está no centro do caos. Apesar de sua resistência, Jonas é confrontado com a realidade de que não dá para ignorar o que precisa ser feito. Essa história de Jonas é mais do que um relato de desobediência. É um espelho para as nossas próprias lutas internas. Quantas vezes sabemos o que precisamos fazer, mas hesitamos por medo, insegurança ou mesmo por não querer encarar o que aquela escolha exige de nós. O peso que sentimos não é um castigo, mas um chamado à reflexão. É uma maneira de nos lembrar de que estamos diante de algo maior do que uma simples decisão. Estamos diante de um propósito. Imagine a mente como um campo de batalha. Em um lado está o medo, a dúvida e a procrastinação. No outro está a coragem, a fé e a convicção. Esse conflito interno não é fácil de vencer, mas é nele que crescemos. Quando Jonas finalmente aceitou seu chamado e foi a Nínive, ele viu algo extraordinário acontecer. A cidade inteira se arrependeu e foi transformada. O peso de sua decisão não era sobre ele, mas sobre o impacto que sua obediência teria na vida de outras pessoas. No entanto, esse processo nem sempre é claro para nós. Há momentos em que o peso de uma decisão parece esmagador, porque não conseguimos enxergar o que está do outro lado. É como um agricultor que planta sementes, mas precisa esperar semanas ou meses para ver os primeiros brotos. Durante esse tempo, ele pode duvidar se o esforço valeu a pena. Mas assim como a colheita depende do trabalho invisível sob a terra, nossas decisões pesadas muitas vezes geram frutos que ainda não podemos ver. A Bíblia nos dá outro exemplo poderoso em Jesus no jardim do Getsêmani. Em Mateus capítulo 26,
versículos 36 a 44, vemos Jesus orando com angústia antes de enfrentar a cruz. Ele diz: "Minha alma está profundamente triste até a morte." O peso daquela decisão era tão grande que ele chegou a pedir que, se possível, fosse livrado daquele momento. No entanto, ele também disse: "Seja feita a tua vontade." Essa rendição não veio sem luta. Jesus enfrentou o peso da decisão com honestidade e coragem, mostrando que até mesmo os momentos mais difíceis têm um propósito que vai além do que podemos compreender. Nas nossas vidas, essas decisões muitas vezes vêm com dilemas práticos. Um emprego que exige que você comprometa seus valores. Um relacionamento que precisa ser redefinido ou encerrado. Uma mudança que parece arriscada, mas que você sente ser necessária. Em cada uma dessas situações, o peso que você sente não é para esmagá-lo, mas para moldá-lo. É no meio dessa pressão que suas prioridades são reveladas e sua fé é fortalecida. Pense em uma balança antiga, onde dois pratos equilibram pesos. Quando uma decisão importante surge, parece que um lado pesa mais que o outro, e nós nos sentimos inclinados a desequilibrar, mas é nesse momento que precisamos pausar e avaliar o que realmente importa. O peso da decisão muitas vezes está relacionado ao impacto que ela terá, não apenas em nossa vida, mas na de outros. Jonas descobriu isso em Nínive, Jesus mostrou isso na cruz, e você também verá isso nas escolhas que fizer. Por isso, se você sente que uma decisão não sai da sua mente, pergunte a si mesmo o que ela está tentando ensinar. Será que é um chamado para confiar mais, para ser mais corajoso, ou para deixar algo para trás? O peso que você sente pode ser uma oportunidade de crescer, de transformar sua vida e de impactar outros de formas que você ainda não consegue imaginar. Quando Jonas finalmente abraçou seu propósito, ele não apenas viu Nínive se transformar, mas também foi transformado. O mesmo pode acontecer com você. O peso de uma decisão que não sai da sua mente não é um fardo sem sentido, mas um convite para algo maior. Aceitá-lo pode ser difícil, mas os frutos que virão dessa escolha podem mudar tudo. Número 4. Pensamentos persistentes que confrontam sua zona de conforto. Você já teve aquele pensamento que simplesmente não vai embora, como uma música que fica tocando na sua cabeça. Mas, diferente de uma melodia agradável, esse pensamento parece insistir em algo que você preferiria evitar. Ele pode ser sobre uma mudança, uma conversa difícil, ou um desafio que exige mais de você do que está disposto a dar. Esses pensamentos persistentes não são apenas irritantes. Muitas vezes, eles são um convite para sair da sua zona de conforto e viver algo novo. Moisés é um exemplo claro de alguém que foi confrontado por pensamentos insistentes. Em Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 10, ele estava cuidando das ovelhas de seu sogro quando viu um arbusto queimando sem se consumir. Moisés podia ter ignorado aquilo, mas algo o chamou para se aproximar. E quando ele ouviu a voz que dizia para voltar ao Egito e libertar o povo de Israel, sua primeira reação foi recuar. Ele começou a listar desculpas. Quem sou eu para ir ao faraó? E se eles não acreditarem em mim? Eu não sei falar bem. Cada uma dessas desculpas refletia o medo de sair do conforto do anonimato e encarar a responsabilidade de liderar. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Quando um pensamento nos desafia a tentar algo novo ou enfrentar algo difícil, nossa primeira reação é racionalizar. Isso não é para mim. Não estou pronto. Ou alguém mais qualificado pode fazer isso. Mas esses pensamentos persistentes não desaparecem porque não estão ali para ser ignorados. Eles são como ondas que continuam quebrando na praia, mesmo quando tentamos construir barreiras para contê-las. Pense em um pássaro que constrói um ninho no galho de uma árvore. O ninho é seguro, aconchegante e protege seus filhotes. Mas chega um momento em que os filhotes precisam sair. O pássaro-mãe os encoraja, mesmo que eles resistam. Ela sabe que, se não saírem, nunca aprenderão a voar. De maneira semelhante, Deus pode usar esses pensamentos persistentes para nos tirar do conforto de nossos ninhos e nos ensinar a voar em direção ao propósito que Ele tem para nós. Saul de Tarso, que mais tarde se tornou Paulo, é outro exemplo poderoso.
Em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 6, ele estava decidido a perseguir cristãos quando foi confrontado no caminho de Damasco. A luz que o cercou o fez cair, e ele ouviu uma voz que perguntava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A partir daquele momento, sua vida mudou. Ele poderia ter ignorado aquela experiência, mas o pensamento persistente de que precisava mudar sua direção o levou a se tornar um dos maiores apóstolos. A jornada de Paulo começou quando ele enfrentou o desconforto de questionar tudo o que acreditava ser verdade. Esses pensamentos desafiadores não surgem para nos punir, mas para nos transformar. Imagine que sua mente é como um jardim. Você pode plantar flores bonitas e admirar o que já existe, mas se não estiver disposto a cavar mais fundo, nunca descobrirá os nutrientes escondidos no solo. Esses pensamentos que perturbam sua zona de conforto são como ferramentas de jardinagem que te convidam a cavar mais fundo, revelando o potencial que você nem sabia que tinha. Em nossa vida prática, esses pensamentos podem surgir de várias formas. Talvez você esteja se sentindo insatisfeito com seu trabalho, mas tem medo de procurar algo novo. Talvez você sinta que precisa se reconectar com alguém, mas teme a rejeição. Ou talvez você esteja adiando um projeto, dizendo a si mesmo que ainda não é o momento certo. Esses pensamentos persistentes, embora desconfortáveis, são sinais de que há algo maior esperando por você do outro lado do medo. Jesus também desafiava as pessoas a saírem de suas zonas de conforto. Em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas e pediu para ir até ele. Quando Jesus o chamou, Pedro deu o primeiro passo para fora do barco, algo que nenhum dos outros discípulos teve coragem de fazer. Embora Pedro tenha sentido medo e começado a afundar, Jesus o alcançou e o segurou. O que essa história nos ensina é que o crescimento não acontece no barco. Ele acontece quando temos coragem de dar o passo, mesmo que vacilemos. O desconforto faz parte do crescimento. Como uma semente que precisa romper sua casca dura para se transformar em uma planta, nós também precisamos enfrentar o desconforto para florescer. Esses pensamentos persistentes que nos desafiam são oportunidades de romper com velhos padrões e descobrir novas possibilidades. Eles podem ser difíceis de aceitar, mas trazem consigo o potencial para mudanças que nunca imaginaríamos possíveis. Se você está sendo confrontado por um pensamento que não vai embora, talvez seja a hora de prestar atenção. Esse pensamento pode ser o início de algo que mudará a sua vida. E assim como Moisés, Paulo e Pedro, você pode descobrir que o desconforto inicial é apenas o começo de uma jornada transformadora. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Grandes mudanças começam com uma simples decisão de sair do lugar onde você está confortável e explorar o desconhecido. Número 5. A ideia repentina que faz você questionar o cotidiano. Você já teve um momento em que, no meio de um dia comum, uma ideia inesperada o atingiu como um raio? Algo que fez você parar, refletir e pensar: de onde veio isso? Pode ser um pensamento que desafia sua rotina, muda sua perspectiva ou faz você olhar para a vida de uma maneira completamente diferente. Essas ideias repentinas muitas vezes são como pequenos convites para olhar além do óbvio e perceber algo que estava oculto à vista. Neemias teve uma experiência assim. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, um trabalho de prestígio e segurança no reino persa. Sua vida estava confortável e previsível, até que ele recebeu notícias sobre Jerusalém. Em Neemias capítulo 1, versículos 3 e 4, ele soube que os muros da cidade estavam em ruínas, e algo em seu coração mudou. Neemias não estava em Jerusalém, mas a ideia de reconstruir os muros tomou conta de sua mente, de maneira tão repentina e intensa que ele não conseguiu ignorá-la. Aquela ideia o tirou de sua rotina e o levou a iniciar uma missão que impactou toda uma nação. O que aconteceu com Neemias nos ensina algo poderoso. Às vezes, as ideias que mudam nossa vida não vêm de grandes eventos, mas de momentos simples. Ele estava em seu trabalho cotidiano quando foi confrontado com uma verdade que não podia ignorar. Da mesma forma, em nossas vidas, uma ideia pode surgir no meio do trânsito.
enquanto lavamos a louça ou em uma conversa casual com um amigo. Essas ideias podem ser o início de algo que desafia o que consideramos normal. Pense na rotina como uma estrada reta e bem pavimentada. Você conhece cada curva, cada sinal e cada parada. Essa estrada representa segurança, mas também pode ser limitadora. Quando uma ideia repentina surge, é como uma bifurcação inesperada. Você pode continuar na estrada conhecida ou pode explorar esse novo caminho, mesmo sem saber exatamente onde ele vai dar. Essa escolha pode parecer assustadora, mas é nesses desvios que encontramos novos horizontes. Gideão é outro exemplo de alguém que teve sua vida interrompida por uma ideia repentina. Em Juízes capítulo 6, versículos 11 a 14, Gideão estava malhando trigo em um lagar, escondido dos midianitas, quando um anjo apareceu e o chamou de homem valente. Gideão ficou perplexo. Ele se via como o menor em sua casa e sua tribo como a mais fraca em Israel. Mas a ideia de que ele poderia liderar e libertar Israel foi plantada em sua mente naquele momento. Essa ideia desafiava tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, mas também abriu a porta para algo extraordinário. Essas ideias não vêm apenas para nos inspirar, elas também nos desafiam. Muitas vezes, elas nos pedem para questionar o que estamos fazendo e por quê. Imagine que sua vida é como uma casa. Você vive nela há anos, conhece cada canto e se sente confortável. Mas, de repente, uma rachadura aparece na parede. Essa rachadura é como uma ideia que o força a examinar a fundação da sua casa, questionando se ela ainda é segura. Talvez você perceba que precisa reformar ou até construir algo novo. Essas ideias repentinas podem parecer desconfortáveis, mas têm um propósito. Quando Pedro e André estavam pescando, Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Eles poderiam ter continuado suas vidas como pescadores, mas aquela ideia repentina os levou a abandonar suas redes e seguir um caminho completamente novo. O chamado de Jesus os tirou do cotidiano e os colocou em uma jornada que mudou a história. Na prática, essas ideias podem surgir de várias formas. Talvez você esteja em um emprego que não o desafia mais e surge o pensamento de que é hora de buscar algo diferente. Talvez você tenha se acomodado em um relacionamento e, de repente, percebe que precisa investir mais tempo e energia para torná-lo saudável. Ou talvez você esteja seguindo uma rotina confortável, mas sente que há algo mais para explorar, algo que está além do que você vê todos os dias. Essas ideias são como pequenas sementes. Elas não mostram de imediato todo o seu potencial, mas, quando cuidadas, podem crescer e transformar completamente sua vida. Neemias não sabia como reconstruiria os muros de Jerusalém, mas começou com uma oração. Gideão não sabia como venceria os midianitas, mas deu o primeiro passo, confiando que o restante seria revelado no caminho. Da mesma forma, você não precisa ter todas as respostas para seguir uma ideia que desafia sua rotina. O importante é dar o primeiro passo. Essas interrupções no cotidiano não são acidentais. Elas nos tiram da zona de conforto e nos fazem olhar para a vida com novos olhos. Elas nos mostram que há mais para explorar, mais para aprender e mais para viver. Então, da próxima vez que uma ideia repentina surgir e fizer você questionar sua rotina, não a ignore. Pode ser o início de algo que vai transformar sua jornada de maneiras que você nunca imaginou. Número 6. A lembrança de alguém que precisa de você. Agora você já passou por aquele momento em que, do nada, o rosto de uma pessoa surge em sua mente. Talvez alguém com quem você não conversa há anos, ou até alguém que você vê com frequência, mas nunca pensou muito sobre suas lutas. Essa lembrança, muitas vezes inesperada, pode ser um sinal para que você pare, reflita e haja. Ela pode ser uma oportunidade para você fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que o gesto pareça pequeno. Em Atos capítulo 10, versículos 9 a 20, Pedro teve uma experiência assim. Enquanto ele orava no terraço, teve uma visão que o preparava para encontrar Cornélio, um homem que buscava respostas espirituais. Cornélio também havia recebido uma orientação para chamar Pedro. A conexão entre os dois não foi acidental. Foi um lembrete para Pedro de que sua missão ia além das fronteiras que ele conhecia.
Esse episódio mostra como uma lembrança pode ser o início de algo transformador, tanto para quem é lembrado, quanto para quem toma a iniciativa. Às vezes, essas lembranças vêm em momentos tranquilos, mas muitas vezes surgem em meio à correria do dia. É como se, no meio do caos, um nome ou um rosto aparecesse em nossa mente, exigindo atenção. Essas lembranças podem ser comparadas a pequenas faíscas que, se ignoradas, se apagam, mas se alimentadas, podem se transformar em uma chama que aquece e ilumina. Pense na parábola do bom samaritano, narrada em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. O sacerdote e o levita passaram pelo homem ferido à beira da estrada, mas não pararam. Talvez estivessem ocupados ou simplesmente ignoraram o impulso de ajudar. O samaritano, por outro lado, não apenas parou, mas também cuidou do homem ferido, indo muito além do esperado. Essa história nos ensina que agir em resposta a uma lembrança ou impulso para ajudar pode mudar a vida de alguém, e a nossa também. Essas lembranças podem vir acompanhadas de um sentimento de urgência, ou às vezes, de um desconforto que não desaparece. Imagine que sua mente é como uma sala cheia de pessoas conversando. No meio disso, uma voz começa a chamar pelo nome de alguém. No começo você pode ignorar, mas à medida que a voz continua, percebe que ela exige sua atenção. Essa insistência é um convite para você fazer algo que talvez só você possa fazer. Na vida cotidiana, isso pode se manifestar de várias formas. Você pode estar trabalhando, dirigindo ou até mesmo relaxando, e de repente se lembra de um amigo que está enfrentando dificuldades. Talvez seja alguém que perdeu um ente querido, está passando por um problema financeiro ou simplesmente precisa de uma palavra de encorajamento. Essa lembrança é como uma notificação em seu coração, pedindo que você tome uma atitude. Considere o exemplo de Jó. Em meio ao seu sofrimento, 3 amigos vieram consolá-lo. Jó, capítulo 2, versículos 11 a 13. Embora tenham falhado em entender completamente sua dor, o simples fato de estarem presentes com ele foi significativo. Às vezes não sabemos o que dizer ou fazer quando lembramos de alguém, mas nossa presença e disposição para ouvir podem ser tudo de que a pessoa precisa. Essas lembranças também podem nos ensinar sobre empatia. Elas nos tiram de nosso foco pessoal e nos conectam com as necessidades dos outros. Jesus, mesmo em meio às multidões, sempre percebia as pessoas individuais. Ele parou para falar com a mulher que tocou em suas vestes, Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34, e para restaurar a visão de Bartimeu, que clamava por misericórdia, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Essas histórias nos mostram que prestar atenção em quem surge em nossa mente pode abrir portas para gestos de amor que transformam vidas. Imagine uma pedra lançada em um lago tranquilo. O impacto inicial cria ondulações que se espalham por toda a superfície. Assim também são os gestos que fazemos em resposta a essas lembranças. Uma simples mensagem, um telefonema ou até mesmo uma oração pode criar um efeito dominó, alcançando lugares que você nem imaginava. Talvez aquela pessoa precise de uma palavra de encorajamento, ou talvez sua ação seja a resposta a algo que ela estava pedindo em silêncio. Não subestime o poder de agir sobre essas lembranças. Às vezes, o que parece pequeno para nós pode ser exatamente o que alguém precisa para enfrentar um dia difícil ou dar um passo em direção à mudança. Quando Pedro foi até Cornélio, ele não apenas levou uma mensagem, mas abriu a porta para a salvação de uma casa inteira. O impacto de uma ação baseada em uma lembrança pode ser maior do que imaginamos. Portanto, da próxima vez que o nome ou o rosto de alguém surgir em sua mente, preste atenção. Pode ser um chamado para você agir, para você ser a resposta que essa pessoa precisa. Seja através de um gesto simples ou de algo maior, lembre-se de que essas oportunidades são momentos únicos para espalhar amor, compaixão e cuidado. Agir sobre essas lembranças pode mudar não só a vida de quem é lembrado, mas também a sua. Número 7. O peso no coração, por algo que você está ignorando. Há momentos na vida em que sentimos um peso no coração que não conseguimos explicar.
É aquela sensação incômoda que persiste, mesmo quando tentamos distrações para afastá-la. Esse sentimento, muitas vezes, é um chamado para lidar com algo que estamos ignorando, uma responsabilidade, uma correção necessária ou até mesmo uma oportunidade de mudança que estamos hesitando em aceitar. A história do rei Davi em 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 a 7, é um exemplo poderoso desse tipo de peso. Após cometer adultério com Batseba e orquestrar a morte de Urias, Davi tentou seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, mas o peso de suas escolhas o acompanhava. Quando o profeta Natã veio até ele, usando uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, Davi finalmente foi confrontado com a verdade. Aquele peso em seu coração era um convite para o arrependimento, algo que ele não podia mais ignorar. Esse peso no coração pode ser comparado a uma pedra em nossos sapatos. No começo, é apenas um incômodo leve, mas à medida que continuamos caminhando, o desconforto aumenta até que se torna impossível ignorá-lo. Tentar seguir em frente sem lidar com o que nos incomoda só agrava a situação, tanto emocional quanto espiritualmente. Jonas também enfrentou esse tipo de peso. Quando foi chamado para ir a Nínive, ele fugiu na direção oposta. Em Jonas capítulo 1, versículo 3, ele embarca em um navio para Tarsis, mas o peso de sua desobediência o seguiu. Uma tempestade violenta colocou em risco a vida de todos a bordo, e Jonas sabia que era responsável. Mesmo em sua tentativa de escapar, ele não conseguiu ignorar o chamado para enfrentar o que estava evitando. No cotidiano, esse peso pode se manifestar de muitas maneiras. Pode ser uma conversa difícil que você está adiando, uma decisão que precisa ser tomada, ou até mesmo um compromisso que você sabe que precisa assumir, mas continua procrastinando. Esses momentos não são apenas inconvenientes, eles são oportunidades de crescimento. Lidar com o que estamos ignorando pode ser desconfortável, mas é essencial para nossa paz interior e nosso progresso espiritual. Jesus falou sobre o perigo de ignorar o que é importante na parábola do servo mau e negligente, em Mateus capítulo 25, versículos 24 a 28. Esse servo, ao invés de investir o talento que lhe foi confiado, enterrou-o, escolhendo o caminho da segurança e da inércia. Quando o Senhor voltou, ele foi confrontado com sua negligência. A lição é clara: ignorar nossas responsabilidades e oportunidades não nos isenta de suas consequências. O peso no coração pode ser uma forma de nos lembrar de nossas prioridades. Imagine que sua mente é como uma balança. Quando algo está fora de equilíbrio, seja uma relação negligenciada, uma tarefa inacabada ou uma decisão adiada, a balança inclina, criando um desconforto interno. Esse desconforto é um convite para corrigir o equilíbrio, mesmo que isso exija esforço e coragem. Na prática, lidar com esse peso começa com honestidade. É preciso admitir que algo está errado e buscar sabedoria para entender como agir. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a transformarmos nossa mente para discernir o que é bom, agradável e perfeito. Esse discernimento começa quando paramos de fugir e enfrentamos o que nos incomoda. Lidar com o que estamos ignorando também requer humildade. Davi precisou ouvir a repreensão de Natã para enxergar seus erros e buscar perdão. Às vezes, precisamos de pessoas ao nosso redor que nos ajudem a identificar o que estamos evitando e nos encorajem a enfrentar isso com coragem. Outras vezes, é no silêncio da oração e na leitura das Escrituras que encontramos clareza para agir. Esse peso no coração não é um castigo, mas um convite para algo melhor. É um lembrete de que há algo em sua vida que precisa de atenção, algo que pode estar roubando sua paz e bloqueando seu crescimento. Como uma planta que precisa ser podada para crescer mais forte, você também pode usar esses momentos para remover o que impede seu desenvolvimento e abraçar o que realmente importa. Se você está sentindo esse peso agora, não o ignore. Pare, reflita e pergunte a si mesmo: o que eu estou evitando? O que precisa ser ajustado ou resolvido? Enfrentar essas questões pode não ser fácil, mas é nesse processo que encontramos alívio,
e muitas vezes um novo começo. Lembre-se de que, ao lidar com o que está em seu coração, você não apenas remove o peso, mas também abre espaço para paz, crescimento e propósito em sua jornada. Número 8. O encanto por algo que transforma seu propósito. Algumas vezes, no meio da nossa rotina, algo chama a nossa atenção de uma forma inexplicável. Pode ser uma ideia, um interesse ou até mesmo um encontro inesperado que parece acender uma chama dentro de nós. Esse tipo de encanto é como uma faísca que transforma o que antes parecia comum em algo extraordinário. Mais do que um simples interesse, ele pode ser o ponto de partida para uma mudança significativa de propósito. Paulo, que antes era conhecido como Saulo, teve um momento assim. Em Atos capítulo 9, versículos 3 a 6, lemos sobre sua jornada no caminho de Damasco. Saulo era um perseguidor feroz dos cristãos, mas no meio do caminho foi interrompido por uma luz brilhante e uma voz que o questionou. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquele momento não foi apenas uma interrupção. Foi um divisor de águas que transformou completamente seu propósito. Ele passou de perseguidor a apóstolo, alguém que dedicou sua vida a espalhar a mensagem que antes combatia. Esse encanto, por algo que transforma nosso propósito, pode começar de maneiras inesperadas. Às vezes, ele surge como uma curiosidade que não conseguimos ignorar. Imagine Moisés diante da sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículos 2 a 4. O arbusto queimava sem se consumir, e Moisés foi atraído para aquele fenômeno. Ele poderia ter continuado seu caminho, mas escolheu se aproximar e, ao fazer isso, ouviu um chamado que mudou não apenas sua vida, mas também a história de uma nação inteira. Essas experiências nos mostram que, muitas vezes, o que desperta algo dentro de nós não é um evento grandioso, mas algo simples que captura nossa atenção. É como uma gota de água que cai repetidamente em uma pedra. No início, parece insignificante, mas, com o tempo, pode moldar a pedra. Assim, esses encantos podem parecer pequenos no começo, mas têm o poder de transformar completamente nosso caminho. Pense em alguém que descobre uma paixão por ajudar os outros. No início, pode ser algo tão simples quanto se voluntariar para um projeto local. Mas com o tempo, essa paixão cresce e se transforma em um propósito maior, como trabalhar com causas humanitárias ou até mudar de carreira para impactar vidas. Essas mudanças começam com uma faísca, algo que nos inspira e nos desafia a ver o mundo de uma nova maneira. No entanto, ser encantado por algo que transforma nosso propósito nem sempre é confortável. Muitas vezes, ele exige que deixemos para trás o que conhecemos. Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, foi chamado para sair de sua terra, de sua parentela, e ir para um lugar que Deus mostraria. Ele não tinha todas as respostas, mas foi movido por uma promessa e pela visão de algo maior. Esse chamado o tirou de sua zona de conforto e o colocou em uma jornada que mudou não apenas sua vida, mas também a vida de gerações futuras. Esses momentos de encanto podem nos levar a questionar quem somos e o que realmente importa. Imagine que sua vida é como uma pintura. Durante muito tempo, você se dedicou a preencher um tipo específico de imagem, mas de repente percebe que há algo completamente diferente que você poderia criar. Esse momento de percepção é tanto um desafio quanto uma oportunidade. Ele nos convida a reimaginar nossa história e a considerar novas possibilidades. Na prática, isso pode significar ouvir um chamado para servir em uma área que nunca consideramos antes. Pode ser iniciar um projeto, voltar a estudar, mudar de carreira ou até mesmo investir em relacionamentos de maneira mais intencional. Seja qual for a forma que esse encanto assuma, ele sempre vem acompanhado de um senso de propósito renovado. Ele nos leva a perguntar: como posso fazer a diferença? Ou o que posso oferecer que realmente importa? Jesus muitas vezes despertava esse tipo de transformação em seus seguidores. Pedro, André, Tiago e João estavam pescando quando Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20. Eles deixaram suas redes imediatamente porque algo naquele chamado os encantou e os fez enxergar além da rotina diária. Eles não tinham todas as respostas,
mas sabiam que estavam sendo chamados para algo maior. Se você já sentiu esse tipo de encanto, aquele impulso que desperta uma nova visão para a sua vida, não o ignore. Ele pode ser o início de algo que vai transformar não apenas o que você faz, mas quem você é. Esses momentos não são coincidências, são oportunidades de realinhar nossa vida com algo que tem mais significado. Como uma bússola que ajusta sua direção, esse encanto pode nos levar para onde precisamos estar, mesmo que o caminho pareça incerto no início. Abrace-o e esteja disposto a explorar onde ele pode te levar. Número 9. A sensação estranha de estar no lugar certo na hora certa. Já teve aquela sensação de que, por mais que tudo parecesse aleatório, você estava exatamente onde deveria estar? Talvez tenha sido um encontro inesperado, uma palavra que alguém disse, ou até um simples gesto que desencadeou algo maior. Essa sensação estranha, porém poderosa, de estar no lugar certo na hora certa, não é acidental. Muitas vezes, ela é uma oportunidade única de perceber algo maior acontecendo em sua vida. Esther, no livro que leva seu nome, é um exemplo perfeito disso. Ela era uma jovem órfã que, contra todas as probabilidades, tornou-se rainha da Pérsia. Quando o povo judeu enfrentou uma ameaça de aniquilação, Esther foi colocada diante de uma escolha: arriscar sua vida para interceder junto ao rei ou permanecer em silêncio. Seu primo Mardoqueu, em Esther, capítulo 4, versículo 14, disse algo profundo. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Aquela frase não era apenas um lembrete, era um chamado. Esther percebeu que estava no lugar certo, na hora certa, para cumprir um propósito maior. Esse tipo de momento pode ser comparado a peças de um quebra-cabeça. Durante muito tempo, você pode não entender como cada peça se encaixa, mas de repente algo acontece que conecta tudo. Você percebe que as escolhas, encontros e até os desafios que enfrentou o prepararam para aquele exato momento. Assim como Esther, essas ocasiões exigem coragem e fé para agir. Outro exemplo é José, filho de Jacó. Vendido como escravo por seus irmãos, ele passou anos enfrentando injustiças e desafios no Egito. No entanto, em Gênesis capítulo 45, versículo 5, quando finalmente reencontra seus irmãos, José diz: "Não se preocupem nem se culpem por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." José reconheceu que todas as circunstâncias aparentemente desconexas o colocaram no lugar certo para salvar não apenas sua família, mas muitas outras pessoas. Esses momentos de estar no lugar certo, muitas vezes, não vêm sem luta. Imagine que sua vida é como um rio sinuoso. Às vezes, você enfrenta correntezas, pedras e até desvios inesperados. No entanto, cada curva o leva a um ponto específico. Quando você olha para trás, percebe que o caminho difícil o preparou para enfrentar o que está diante de você agora. É nesse contexto que a sensação de estar no lugar certo ganha sentido. Você vê como o passado e o presente se conectam. Na vida cotidiana, esses momentos podem surgir de forma simples. Talvez você esteja em uma fila no supermercado e acabe iniciando uma conversa com alguém que precisa de ajuda. Ou talvez, em seu trabalho, surja a oportunidade de liderar um projeto que desafia suas habilidades, mas também mostra o impacto que você pode ter. Essas situações podem parecer pequenas à primeira vista, mas quando você reflete, percebe que elas têm um significado maior. A parábola do bom samaritano, narrada em Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37, nos ensina algo importante sobre isso. O samaritano não planejava encontrar um homem ferido à beira da estrada, mas, quando se deparou com aquela situação, soube que precisava agir. Ele estava no lugar certo, na hora certa, para fazer uma diferença na vida daquele homem. E sua escolha ressoou como um exemplo eterno de compaixão. Essas ocasiões também nos desafiam a sair de nossa zona de conforto. Esther poderia ter escolhido permanecer em silêncio e salvar a própria vida, mas decidiu arriscar tudo. José poderia ter guardado o rancor de seus irmãos, mas escolheu perdoar e agir para o bem deles. O bom samaritano poderia ter seguido seu caminho, mas escolheu parar. Essas escolhas mostram que estar no lugar certo
não é apenas sobre perceber a oportunidade, mas sobre agir com coragem e determinação. Pense em sua vida como um livro sendo escrito. Cada capítulo parece separado, mas no final, todos se conectam para contar uma história maior. Os momentos em que você se sente no lugar certo, na hora certa, são como pontos de virada nessa narrativa. Eles nos mostram que, mesmo em meio à confusão ou ao desconhecido, há algo sendo construído. Essas sensações são lembretes de que nossa vida não é um conjunto de eventos aleatórios. Elas nos convidam a confiar que, mesmo quando não entendemos tudo, estamos sendo direcionados. E quando esses momentos chegam, eles nos dão a oportunidade de fazer escolhas que não apenas impactam nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Da próxima vez que sentir essa estranha certeza de que está onde deveria estar, preste atenção. Pode ser o início de algo maior. Assim como Esther, José e o bom samaritano, você pode descobrir que sua presença naquele momento é a resposta a uma necessidade, um chamado para agir ou um lembrete de que cada parte de sua jornada tem um propósito. Abrace essa sensação e esteja pronto para fazer a diferença onde quer que esteja. Número 10. A convicção irracional que supera o medo. Algumas decisões na vida não fazem sentido à primeira vista. Elas desafiam nossa lógica, nossa zona de conforto e até mesmo nossos medos mais profundos. Ainda assim, dentro de nós, existe uma convicção tão forte que supera qualquer dúvida. Essa sensação pode parecer irracional para quem vê de fora, mas, para quem a sente, é como uma chama que não pode ser apagada. Josué é um exemplo clássico dessa convicção. Quando ele assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés, estava diante de um enorme desafio: conduzir uma nação inteira para conquistar a terra prometida. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus disse: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar." Essa promessa foi a base da coragem de Josué. Mesmo quando a lógica dizia que ele era apenas um homem liderando um povo em uma terra cheia de inimigos, sua convicção o fez seguir em frente. Essa convicção irracional pode ser comparada a uma ponte que atravessa um abismo. Quando você olha para ela, parece frágil, como se não fosse capaz de suportar seu peso. Mas à medida que dá o primeiro passo, percebe que ela é mais forte do que imaginava. O medo não desaparece imediatamente, mas é superado pela confiança de que cada passo o levará mais perto do outro lado. Outro exemplo poderoso é Davi enfrentando Golias. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi declarou: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Essa frase revela uma convicção que não fazia sentido aos olhos humanos. Davi era jovem, inexperiente e armado apenas com uma funda e algumas pedras. Mas ele tinha algo que Golias não tinha: a certeza de que estava lutando por algo maior do que ele mesmo. Essa convicção muitas vezes nos desafia a ir contra o que o mundo considera normal. Imagine que você é um barco navegando em um mar agitado. As ondas do medo e da dúvida tentam te desviar do curso, mas uma bússola interna mantém você no caminho certo. Essa bússola é a convicção que guia seus passos, mesmo quando o cenário ao seu redor é incerto. No cotidiano, essas situações podem surgir de várias formas. Talvez você sinta que precisa deixar um emprego estável para seguir um sonho que parece impossível. Ou talvez você esteja enfrentando um diagnóstico médico desafiador e, apesar das circunstâncias, sente uma paz inexplicável que o encoraja a lutar. Essa convicção pode não fazer sentido para os outros, mas é real para você, como uma voz interna que não pode ser ignorada. Pedro também experimentou essa convicção quando pediu a Jesus que o deixasse andar sobre as águas. Em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 30, Pedro saiu do barco e começou a caminhar. Ele estava fazendo algo que desafia todas as leis da física. No entanto, enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele superou o medo e fez o impossível. Quando começou a duvidar, afundou. Mas sua experiência mostra que a convicção, mesmo que momentânea, pode nos levar a lugares que nunca imaginamos.
Essa convicção não elimina o medo, mas o coloca em perspectiva. É como escalar uma montanha. O medo de cair está sempre presente, mas a determinação de alcançar o topo é maior. Essa mistura de medo e coragem é o que nos impulsiona a seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. Na prática, viver com essa convicção exige um passo de fé. Isso não significa agir de forma irresponsável, mas confiar que, se você está sendo chamado para algo, há uma razão maior para isso. Abrão, que mais tarde se tornou Abraão, recebeu um chamado para deixar sua terra e ir para um lugar desconhecido. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, ele partiu sem saber exatamente para onde estava indo. Essa decisão desafiava toda a lógica, mas Abraão seguiu porque acreditava na promessa que havia recebido. Esses momentos de convicção também nos ensinam algo importante sobre confiança. Nem sempre veremos o quadro completo antes de agir. Muitas vezes, a clareza vem no caminho, não no ponto de partida. Como um farol que ilumina apenas alguns metros à frente, essa convicção nos dá luz suficiente para dar o próximo passo, mesmo que não consigamos enxergar todo o trajeto. Se você sente essa convicção hoje, algo que supera o medo e desafia sua lógica, não ignore. Pode ser o início de uma jornada que mudará sua vida e impactará as pessoas ao seu redor. Assim como Josué, Davi e Pedro, você pode descobrir que o impossível se torna possível quando decide confiar e agir com base nessa certeza que pulsa dentro de você. Número 11. Os sonhos que se tornam ideias recorrentes. Há momentos em que sonhos deixam de ser apenas imagens desconexas da mente e começam a nos fazer refletir profundamente. Alguns sonhos têm o poder de se repetir em nossos pensamentos, mesmo depois de acordarmos, como se fossem lembretes de algo que não podemos ignorar. Eles permanecem em nossa mente, transformando-se em ideias recorrentes que nos desafiam a agir, a mudar ou a buscar respostas. José, o filho de Jacó, é um exemplo clássico de como sonhos podem moldar um propósito. Em Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11, ele teve 2 sonhos que sugeriam que ele teria uma posição de liderança, a ponto de seus próprios irmãos se curvarem diante dele. Esses sonhos não foram bem recebidos por sua família, mas José não pôde ignorá-los. Eles foram como sementes plantadas em seu coração, que ao longo de muitos anos e circunstâncias difíceis se transformaram em realidade. José não apenas se tornou governador do Egito, mas usou sua posição para salvar sua família e muitas outras pessoas da fome. Sonhos como os de José são metáforas poderosas. Imagine que sua mente é como uma tela em branco e os sonhos são pinceladas que começam a formar uma imagem. No início, você pode não entender o que está sendo pintado, mas, à medida que o tempo passa, cada traço ganha sentido. Eles podem ser inspirações, visões de possibilidades, ou até mensagens que desafiam nosso entendimento. Daniel também teve um papel importante em interpretar sonhos que transformaram vidas. Em Daniel capítulo 2, versículos 27 a 30, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, algo que ninguém mais conseguia fazer. Esse episódio não apenas destacou a sabedoria de Daniel, mas também mostrou como sonhos podem carregar significados profundos que exigem atenção e discernimento. Assim como Daniel, somos chamados a refletir sobre o que esses sonhos podem estar nos dizendo. Na vida cotidiana, os sonhos podem surgir não apenas enquanto dormimos, mas também como ideias que nos visitam repetidamente, pedindo nossa atenção. Talvez você sonhe em mudar de carreira, começar um projeto ou impactar sua comunidade de alguma forma. Esses sonhos persistem porque têm um propósito. Eles são como uma melodia que continua tocando em sua mente, mesmo quando tenta ignorá-la. Pense em um agricultor que recebe sementes raras. Ele poderia ignorá-las, deixando-as de lado, ou poderia plantá-las, regá-las e cuidar delas até que se transformem em uma colheita abundante. Assim também são esses sonhos e ideias recorrentes em nossas vidas. Se escolhermos cuidar deles, eles podem florescer e trazer resultados que nunca imaginamos. Os sonhos também desafiam nosso medo e nossa zona de conforto. José foi vendido como escravo,
acusado injustamente e esquecido na prisão antes que seus sonhos se realizassem. Esse caminho difícil poderia tê-lo feito desistir, mas ele continuou a acreditar no que havia recebido. Sua história nos lembra que os sonhos muitas vezes nos levam a jornadas inesperadas, mas essas jornadas são parte do processo de crescimento e realização. Quando Jesus falava em parábolas, ele frequentemente usava imagens simples para transmitir verdades profundas. Em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, ele contou a parábola do crescimento da semente, onde o semeador planta e a terra por si mesma produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio. Essa parábola reflete o processo de como ideias e sonhos se desenvolvem em nossas vidas. Eles começam pequenos, mas com o tempo e o cuidado adequado se tornam algo significativo. No cotidiano, sonhos e ideias recorrentes podem se manifestar como uma inquietação que nos impulsiona a agir. Talvez você sinta um desejo constante de ajudar outras pessoas, mesmo sem saber como começar. Ou talvez tenha uma visão clara de algo que deseja construir, mas hesite em dar o primeiro passo. Essas ideias não são acidentais. Elas são convites para explorar novos caminhos e assumir novos desafios. É importante lembrar que esses sonhos e ideias não se realizam sozinhos. Eles exigem ação, coragem e perseverança. Assim como José trabalhou fielmente em todas as situações que enfrentou, precisamos estar dispostos a agir com diligência, mesmo quando o caminho parece incerto. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 14, escreveu: "Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado para o qual fui chamado em Cristo." Esse versículo nos encoraja a continuar avançando, mesmo quando não enxergamos o quadro completo. Se você tem sonhos que continuam voltando à sua mente, não os ignore. Reflita sobre eles, ore e busque discernimento. Eles podem ser o início de algo que transformará sua vida e impactará outras pessoas ao seu redor. Assim como José e Daniel, você pode descobrir que esses sonhos são muito mais do que simples pensamentos. Eles são uma jornada esperando para começar. Número 12. Quando seus pensamentos mudam suas prioridades. Há momentos em que algo em nossa mente parece mudar. As coisas que antes ocupavam o topo da nossa lista de prioridades começam a perder sua força, enquanto outras passam a ter um peso maior. Essa mudança não acontece por acaso. Muitas vezes é o resultado de um processo interno profundo, onde somos levados a reavaliar o que realmente importa e a redirecionar nosso foco para aquilo que tem mais significado. O apóstolo Paulo é um exemplo clássico de alguém que teve suas prioridades completamente transformadas. Antes de sua conversão, ele era um fariseu zeloso, perseguindo cristãos com fervor, acreditando estar fazendo o que era certo. No entanto, em Atos, capítulo 9, versículos 3 a 6, sua jornada no caminho de Damasco mudou tudo. Após encontrar Jesus, sua visão foi literalmente ofuscada, mas foi sua visão espiritual que realmente foi transformada. Ele passou de perseguidor a proclamador do Evangelho, dedicando sua vida a algo que antes considerava errado. Sua história nos mostra que, quando nossos pensamentos mudam, nossas prioridades também mudam. Essa transformação pode ser comparada a um viajante que carrega uma mochila cheia de pedras. Durante a jornada, ele percebe que está cansado e decide esvaziar sua carga. Ao fazer isso, ele descobre que algumas pedras eram completamente desnecessárias, enquanto outras tinham um valor que ele não reconhecia antes. Assim são nossos pensamentos e prioridades. Às vezes carregamos coisas que pesam mais do que deveriam, enquanto ignoramos aquilo que realmente importa. Jesus falou diretamente sobre mudanças de prioridade em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo nos desafia a colocar o essencial em primeiro lugar, confiando que as outras necessidades serão supridas. Essa mudança de foco exige coragem, porque muitas vezes estamos tão apegados às nossas prioridades antigas que temos medo de deixá-las ir. No cotidiano, essas mudanças podem ser sutis ou abruptas. Talvez você esteja trabalhando arduamente para alcançar uma promoção no emprego,
mas de repente percebe que está negligenciando sua família. Ou talvez esteja investindo tempo em algo que não traz verdadeira satisfação, enquanto uma oportunidade de servir ou de criar algo significativo bate à sua porta. Esses momentos de reflexão não são coincidências, eles são convites para reavaliar o que realmente merece seu tempo e energia. A parábola do tesouro escondido, em Mateus capítulo 13, versículo 44, ilustra isso de forma brilhante. Jesus conta sobre um homem que, ao encontrar um tesouro em um campo, vende tudo o que tem para comprá-lo. O tesouro representa algo de valor incomparável, algo pelo qual vale a pena sacrificar todas as outras coisas. Esse homem não lamenta o que perdeu, porque o que ele ganha é infinitamente mais valioso. Assim, quando nossos pensamentos mudam nossas prioridades, não estamos simplesmente renunciando a algo, estamos investindo em algo maior. Essas mudanças, no entanto, nem sempre são fáceis. Elas podem vir acompanhadas de dúvidas e conflitos internos. Pense em Marta e Maria, na história narrada em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Marta estava ocupada com os preparativos, enquanto Maria escolheu ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta reclamou, mas Jesus respondeu: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Essa história nos lembra que, embora nossas responsabilidades sejam importantes, precisamos discernir o que merece nossa atenção prioritária. Essas mudanças de pensamento também podem nos levar a agir de forma mais generosa e altruísta. Zaqueu, o coletor de impostos, teve suas prioridades transformadas após encontrar Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, ele se comprometeu a devolver o que havia tomado injustamente e a dar metade de seus bens aos pobres. Essa decisão não foi forçada, foi uma resposta natural à transformação que ocorreu em sua mente e coração. Na prática, essas mudanças começam com um simples momento de reflexão. Pergunte a si mesmo: o que estou priorizando agora realmente importa? Estou investindo meu tempo e energia nas coisas certas? Esse tipo de questionamento pode ser desconfortável, mas é essencial para alinhar nossas ações com o que realmente tem valor. Essas mudanças de prioridade não apenas transformam nossa vida, mas também impactam aqueles ao nosso redor. Quando Paulo mudou suas prioridades, ele não apenas encontrou um novo propósito, mas também tocou a vida de incontáveis pessoas com sua pregação, suas cartas e sua dedicação. Quando você realinha seus pensamentos e prioridades, pode descobrir que o impacto de suas escolhas vai muito além do que você imagina. Se você sente que seus pensamentos estão mudando suas prioridades, ouça essa voz interior. Pode ser um chamado para deixar de lado o que é passageiro e abraçar o que é eterno. Assim como Paulo, o homem da parábola e tantos outros exemplos, você pode descobrir que essas mudanças não são perdas, mas passos em direção a algo muito maior. Número 13. A direção oculta em pequenos detalhes do dia a dia. Você já percebeu como pequenos detalhes do dia a dia podem às vezes parecer mais significativos do que aparentam? Um comentário casual, um encontro inesperado, ou até mesmo algo aparentemente trivial, como uma frase ouvida na rua, pode trazer uma direção que você nem sabia que estava procurando. Muitas vezes, é nos detalhes que encontramos as respostas que estávamos buscando. Um exemplo poderoso disso está na história de Ruth. No livro que leva seu nome, Ruth, uma moabita, decidiu acompanhar sua sogra Noemi de volta a Belém após a morte de seus maridos. Em Ruth, capítulo 2, versículos 2 a 3, Ruth foi trabalhar nos campos para colher espigas, e aparentemente por acaso, ela acabou no campo de Boaz, um parente de Noemi. Esse detalhe, que parecia insignificante, foi o ponto de partida para uma transformação completa na vida de Ruth. A partir desse encontro, ela não apenas encontrou provisão, mas também um futuro. Os pequenos detalhes do dia a dia podem ser comparados a peças de um quebra-cabeça. Individualmente, podem parecer insignificantes ou desconexos, mas, quando colocados juntos, revelam uma imagem maior. O que Ruth viu como um dia comum de trabalho era, na verdade, o início de algo extraordinário. Outro exemplo está na história de Naamã, um comandante do exército sírio.
Ele sofria de lepra e foi curado de uma forma que desafiou todas as suas expectativas. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 a 13, o profeta Eliseu mandou que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Naamã inicialmente rejeitou a instrução por considerá-la simples demais, mas ao obedecer, foi completamente restaurado. O detalhe da simplicidade dessa ação foi o que trouxe a transformação que ele tanto buscava. Esses exemplos mostram como os pequenos detalhes podem conter grandes lições. É como um fio dourado em um tecido comum. À primeira vista, pode parecer apenas mais um detalhe, mas, ao olhar mais de perto, você percebe que ele dá brilho e significado ao todo. Esses momentos são oportunidades de perceber o extraordinário no meio do comum. No cotidiano, essas direções podem surgir de várias maneiras. Talvez você esteja em uma conversa casual com um colega de trabalho e ele mencione algo que desperta uma ideia em você. Ou talvez esteja lendo um livro e uma frase específica parece saltar da página, como se fosse escrita diretamente para a sua situação. Esses detalhes podem parecer aleatórios, mas muitas vezes são guias sutis que apontam um caminho. Jesus frequentemente usava parábolas para ensinar sobre como as coisas pequenas têm grande importância. Em Mateus capítulo 13, versículo 31, ele falou sobre o grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas cresce e se torna uma das maiores árvores. Essa parábola nos ensina que não devemos subestimar o poder dos pequenos começos ou dos detalhes que parecem insignificantes. Essas direções nos pequenos detalhes também nos ensinam sobre atenção e sensibilidade. Quantas vezes estamos tão focados em grandes metas ou problemas que deixamos de perceber as respostas que estão bem diante de nós? É como procurar uma chave perdida enquanto ela está no bolso. Estar presente no momento e atento aos detalhes do dia a dia pode abrir nossos olhos para caminhos que nunca consideraríamos. A história dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, ilustra isso lindamente. Eles estavam desanimados após a crucificação de Jesus e um viajante desconhecido se juntou a eles no caminho. Durante a caminhada, ele explicou as Escrituras e quando finalmente se revelou ao partir o pão, perceberam que era Jesus. O detalhe do pão partido foi o que abriu seus olhos para a verdade. Essa história nos mostra que muitas vezes os detalhes do cotidiano carregam respostas que estávamos buscando. Na prática, perceber as direções nos pequenos detalhes requer um coração atento e uma mente aberta. Comece observando mais. Reflita sobre as conversas, as oportunidades inesperadas e até os desafios que surgem em seu dia. Pergunte a si mesmo: o que isso pode estar me mostrando? Há algo aqui que estou ignorando? Essas pequenas direções também nos ensinam a valorizar cada momento. Assim como Ruth colheu espigas que pareciam pequenas e sem importância, você também pode encontrar bênçãos e oportunidades nos lugares mais simples. O importante é não subestimar o poder do comum. Às vezes, os maiores impactos vêm de ações ou momentos que, à primeira vista, parecem insignificantes. Se você sente que algo no seu dia a dia está chamando sua atenção, mesmo que pareça pequeno, não ignore. Pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. Assim como Ruth, Naamã e os discípulos no caminho de Emaús, você pode descobrir que as respostas que busca estão escondidas nos detalhes que você quase deixou passar. Esteja atento, esteja presente e esteja disposto a enxergar o extraordinário no meio do comum. Número 14. O despertar para uma verdade que sempre esteve diante de você. Você já teve um momento em que algo que sempre esteve à sua frente finalmente fez sentido? É como se uma cortina fosse puxada, revelando algo que você já sabia, mas nunca havia compreendido completamente. Esse tipo de despertar pode ser um ponto de virada, uma oportunidade para enxergar a vida com novos olhos e descobrir verdades que transformam nossa maneira de pensar e agir. Os discípulos de Jesus experimentaram isso de forma marcante. Em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, 2 deles estavam no caminho para Emaús, discutindo os eventos recentes da crucificação. Jesus se juntou a eles, mas eles não o reconheceram.
Durante a conversa, ele explicou as Escrituras, revelando como tudo apontava para ele. Foi apenas no momento em que Jesus partiu o pão que seus olhos foram abertos e eles perceberam quem ele era. A verdade esteve diante deles o tempo todo, mas foi naquele instante que ela se revelou completamente. Essa experiência pode ser comparada a colocar óculos pela primeira vez. Antes, você via o mundo de forma borrada, sem clareza. Mas, ao colocar os óculos, tudo ganha nitidez. Você percebe detalhes que estavam ali o tempo todo, mas que não conseguia enxergar claramente. Assim também é o despertar para uma verdade que sempre esteve diante de nós. Não é que ela surgiu do nada, é que agora estamos prontos para vê-la. Outro exemplo está na vida de Jacó. Em Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 17, Jacó teve um sonho enquanto dormia no deserto. Ele viu uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo. Quando acordou, disse: "Certamente o Senhor está neste lugar." E eu não sabia. Jacó não apenas percebeu a presença de Deus naquele local, mas começou a compreender que sua jornada tinha um propósito maior. Essa revelação mudou sua perspectiva e marcou o início de uma transformação em sua vida. Esses despertares muitas vezes acontecem em momentos de reflexão ou em situações que nos tiram do automático. Imagine que você está andando por um caminho familiar todos os dias, mas em um certo momento decide parar e olhar ao redor. De repente, percebe detalhes que nunca havia notado antes. Uma flor crescendo na calçada, o som de pássaros cantando, ou a maneira como a luz do sol atravessa as folhas das árvores. Esses momentos de pausa nos permitem ver o que sempre esteve lá, mas que a pressa nos impediu de notar. No cotidiano, esse tipo de despertar pode acontecer em situações simples. Talvez você esteja enfrentando um desafio em seu trabalho ou em um relacionamento, e após uma conversa ou reflexão, perceba que a solução estava à sua frente o tempo todo. Ou talvez você esteja lendo um trecho das Escrituras que já leu inúmeras vezes, mas dessa vez algo salta aos seus olhos, trazendo uma nova compreensão que muda completamente sua perspectiva. Jesus frequentemente usava parábolas para ajudar as pessoas a despertar para verdades que estavam diante delas. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, ele contou a parábola do tesouro escondido no campo. Um homem, ao encontrar o tesouro, vendeu tudo o que tinha para comprá-lo. O tesouro sempre esteve no campo, mas foi apenas quando o homem o descobriu que sua vida foi transformada. Essa história nos ensina que muitas vezes o que buscamos já está presente. Só precisamos ter olhos para ver. Esses momentos de despertar também nos desafiam a mudar. Quando percebemos uma verdade, somos chamados a agir de acordo com ela. Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 37, pregou no dia de Pentecostes e seus ouvintes foram compungidos em seus corações ao entenderem quem Jesus era. Essa compreensão os levou a perguntar: o que faremos? A verdade que reconheceram exigiu uma resposta e eles estavam prontos para agir. Esses despertares não acontecem apenas em grandes momentos. Eles também estão nos pequenos detalhes do cotidiano, em uma conversa, em uma experiência ou até mesmo em um silêncio. A chave é estar atento e aberto. É como um quebra-cabeça que, de repente, começa a fazer sentido quando a peça certa é encaixada. O que antes parecia confuso agora revela uma imagem clara. Se você sente que algo está sendo revelado para você, uma verdade que sempre esteve diante de seus olhos, mas que agora você consegue enxergar, abrace esse momento. Ele pode ser uma oportunidade para crescer, para mudar e para alinhar sua vida com o que realmente importa. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, Jacó no deserto e o homem que encontrou o tesouro no campo, você pode descobrir que a verdade que transforma sua vida sempre esteve mais próxima do que você imaginava. Número 15. O pensamento que convida à rendição, mesmo sem garantias. Há momentos em que somos confrontados por um pensamento que nos desafia profundamente. Ele não traz todas as respostas, nem oferece garantias de que tudo dará certo, mas vem com uma força tão clara que nos convida a confiar e a nos render, mesmo quando o futuro parece incerto. Esse tipo de pensamento é, muitas vezes,
um chamado para abrir mão do controle e caminhar com fé. Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, é um exemplo marcante dessa rendição. Ele foi chamado a deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, nem como seria o caminho, mas escolheu confiar. Esse pensamento de partir, mesmo sem garantias, exigiu uma fé profunda e uma rendição total. Abraão abriu mão do conforto de sua vida conhecida para abraçar o desconhecido, movido pela promessa de algo maior. Essa experiência pode ser comparada a navegar em um barco em meio ao nevoeiro. Você não consegue ver o que está à frente, mas sente que precisa continuar remando. Cada remada é um ato de confiança, acreditando que, embora não veja o destino, há um propósito no caminho. Assim é a rendição. Ela nos leva a agir, mesmo quando não entendemos completamente o que está por vir. Outro exemplo poderoso está em Jesus no jardim do Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 42, vemos Jesus orando com profunda angústia, sabendo o que estava prestes a enfrentar. Ele pediu: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Esse momento de rendição mostra que, mesmo em meio à incerteza e ao sofrimento, Jesus escolheu confiar no propósito maior que estava diante dele. Sua rendição não foi passiva, foi um ato de coragem e obediência. Esses pensamentos que nos convidam à rendição geralmente nos desafiam porque nos pedem para abrir mão do controle. Imagine que sua vida é como uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa suas preocupações, medos e desejos de controle. A rendição é como soltar essa mochila, confiando que você será guiado mesmo sem saber exatamente como ou para onde. Essa escolha pode parecer assustadora no início, mas traz consigo uma liberdade que só é encontrada quando soltamos o que nos pesa. No cotidiano, esses momentos podem surgir de forma inesperada. Talvez você esteja diante de uma decisão importante, como mudar de cidade, aceitar um novo trabalho ou até encerrar um relacionamento. O pensamento que convida à rendição pode não trazer garantias de que tudo será fácil, mas traz uma paz que desafia a lógica. Essa paz é como um farol em meio à escuridão, guiando você a dar o próximo passo. A parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, também ilustra essa ideia. O filho mais novo tomou uma decisão impulsiva ao sair de casa com sua herança, mas ao perder tudo, foi confrontado com um pensamento que o levou à rendição: voltar para casa, mesmo sem saber como seria recebido. Ele não tinha garantias de que o pai o aceitaria, mas sua rendição o levou a experimentar um amor e um perdão que ele não esperava. Esses pensamentos também nos mostram que a rendição não é um sinal de fraqueza, mas de força. Eles nos desafiam a reconhecer que não temos todas as respostas, mas que podemos confiar naquele que conhece o caminho. Pedro, quando foi chamado por Jesus para lançar as redes novamente após uma noite inteira sem pescar, respondeu: "Porque tu dizes isso, vou lançar as redes." Lucas capítulo 5, versículo 5. Ele escolheu obedecer, mesmo sem entender completamente, e foi surpreendido por uma pesca abundante. Rendição também nos ensina sobre paciência e perseverança. Nem sempre os resultados são imediatos. Abraão esperou anos pela realização da promessa de ter um filho. José, antes de ver seus sonhos realizados, enfrentou rejeição, escravidão e prisão. Essas histórias nos mostram que a rendição não é uma garantia de que o caminho será fácil, mas é um compromisso de confiar no processo, mesmo quando os resultados parecem distantes. Se você está sendo confrontado por um pensamento que o convida à rendição, saiba que esse chamado é uma oportunidade de crescer, de confiar e de experimentar algo maior do que você pode imaginar. Assim como Abraão, Jesus e tantos outros, sua rendição pode ser o início de uma jornada que mudará sua vida e impactará aqueles ao seu redor. Escolha confiar, mesmo sem todas as garantias, e descubra o que está reservado para você no caminho. Muito obrigado por assistir até o final deste vídeo.
Saber que você dedicou esse tempo para refletir sobre como Deus fala com você através dos seus pensamentos é muito especial. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase: "Estou aprendendo a ouvir Deus nos meus pensamentos." Vou adorar saber que você acompanhou todo o conteúdo. Aproveite agora para continuar nessa jornada assistindo aos 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eles foram feitos com o mesmo propósito: ajudar pessoas em momentos difíceis e trazer ensinamentos que fazem a diferença para qualquer idade. Cada vídeo tem algo especial que pode fortalecer sua fé e inspirar você a enfrentar os desafios da vida. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos aqui para caminhar juntos, trazendo palavras de esperança e direcionamento. Que você continue encontrando força e clareza em cada passo.